Salve, amigos e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Camila Di Mário, que é professora do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, da Universidade Cândido Mendes. Ela está falando do Rio e tem a pesquisa na área de ciências sociais. Ela vai contar um pouco para a gente aqui da pesquisa dela. Muito prazer em recebê-la aqui no canal, Camila. Muito obrigado por participar aqui das conversações, né, para a gente fazer essa conversa. Uhum. E então já lhe passo a palavra, você quiser falar um pouco da sua trajetória de pesquisa, dos temas que você pesquisou, está Uhum. pesquisando, e a gente vai conversando. Tá bem. Bom, obrigada, Caio, pelo convite. Te parabenizo pela iniciativa com o canal. Achei bem bacana. Bem, como você disse, eu sou das ciências sociais, né? Eu tenho minha trajetória toda de formação nas ciências sociais, tenho uma passagem pelo urbanismo, que eu fiz um mestrado em gestão urbana, mas eu sempre trabalhei com análise e avaliação de políticas públicas, né? Assim, desde a minha trajetória lá na graduação em Ciências Sociais até o doutorado, que foi em Ciências Sociais também. O meu tema central, assim, minha preocupação central era com as políticas públicas e com a realização do direito, né? Com a plenitude, com a realização dos direitos e com o papel que as políticas públicas cumprem nisso, né? Eu tenho uma passagem como gestora também, e o meu tema de pesquisa nasce desse encontro, né? Desse encontro da trajetória acadêmica, de análise, de pensar a trajetória e os sentidos e o papel das políticas públicas com a prática na gestão pública. E era assim, a prática me colocou muito a questão da incompletude, né, dos direitos, das políticas públicas, daquela coisa assim, de uma promessa que não se completa, né? E de como também é difícil fazer com que isso se complete, né? Como muitas coisas estão fora do alcance do próprio gestor, né? Por mais que ele esteja ali empenhado em cumprir e fazer acontecer a política com a qual ele está envolvido. E nessa minha trajetória eu me aproximei muito da política de saúde. Eu trabalhei 8 anos numa ouvidoria pública e grande parte da demanda que chegava eram reclamações de serviço, atendimento, vindos da política municipal de saúde, né? Isso no município de Campinas, em São Paulo. E aí, quando eu fui, nesse trajeto, eu já tinha feito a graduação, né? Tinha feito o meu mestrado, comecei a elaborar o projeto para o doutorado, e aí todas essas questões que as pessoas me levavam, né? Sobre, não consegui o atendimento, não consegui passar pelo médico, não consegui o medicamento, né? Estou esperando pelo exame. Então, essas questões muito práticas do dia a dia se colocaram e isso acabou se traduzindo no meu projeto de pesquisa, que acabou virando uma agenda de pesquisa, na verdade, né? Ali atrás, na época, não tinha muito a dimensão disso, né? Hoje é uma agenda que perpassa todo o meu trabalho. E uma das minhas questões centrais era com relação, essa incompletude me levou a pensar em ilegalidade, me levou a pensar em injustiça, né? Assim, eu lia com uma grande injustiça social, né? E aí, quando eu fui para fazer o doutorado, numa conversa com o meu orientador, que foi o professor Valeriano Costa, lá na Unicamp, ele me provocou, né? Ele me falou assim, mas por que a gente vai fazer uma tese aqui defendendo que a saúde é uma questão de justiça? Né? Que acabou sendo, inclusive, depois o título da minha tese, né? Saúde como questão de justiça, que virou livro mais tarde. Foi aí que eu comecei todo o caminho de ir na filosofia política, de ler todo o debate da teoria da justiça, né? E de buscar argumentos que fundamentassem essa percepção, essa ideia, né, de que é uma questão de justiça distributiva, ponto, né? Não bastava assim, a gente ficar afirmando que precisa ter serviço de saúde ou que a saúde é um direito universal, tal como, e é mesmo, como está estabelecido pela Constituição e é
né, a linha mestra do SUS, tinha uma questão de fundo aí, né, o fundamento normativo da política pública que precisava ser discutido, né, que precisa ser defendido, entendido e defendido, né. Então, eu acabei, o meu caminho, assim, a questão inicial foi essa, e por aí eu fui trilhando o caminho de fazer a aproximação, né, entre o debate teórico-normativo das teorias da justiça e a análise, aqui do outro lado, da prática do Estado, através das políticas públicas, né, e da ação coletiva que está aí dentro do processo de produção da política. Justamente porque o que eu estou entendendo aqui é que essas ações, né, essa prática do Estado e essas ações coletivas, elas são permeadas por questões de justiça, por nossas concepções de justiça. Então, assim, a gente tem aqui concepções de justiça que estão em disputa, né, e que perpassam a produção das políticas públicas, que perpassam a ação política, a ação pública, e, assim, isso não é menor, isso não é pouco para a gente entender o resultado de uma política pública, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tentei, a primeira ideia que perpassa essa minha agenda desde então é, portanto, de que a gente, quando vai fazer análise e avaliação de política pública, a gente tem que se questionar sobre os fundamentos normativos da política, né? A gente tem que pensar que as políticas públicas carregam concepções de justiça. E tem que entender que concepções são essas, porque elas se traduzem no seu dia a dia, elas se traduzem nos seus dilemas, nas fissuras, né, em todas as questões que são enfrentadas para a implementação, para a produção, para a avaliação dessas políticas, e depois também acabam sendo uma questão fundamental de legitimidade da política, né? Por que uma instituição se mantém e se reproduz ao longo do tempo? O que a justifica? O que garante a sua existência e a sua permanência, né? Como é que isso acontece socialmente, né? Então, primeira coisa, a ideia, então, que passa a ser aí o fio condutor dessa agenda é essa, né? De que há um fundamento normativo e de que é possível fazer essa aproximação, né? E é claro que aí, assim, começa todo um caminho, porque, na verdade, eu estou lidando com um campo de análise que não é acostumado, que não é habituado a análises substantivas, né? Que não é habituado a se questionar sobre os fundamentos normativos das políticas, não é habituado a se questionar sobre as concepções de justiça que estão em disputa, né? E que determinam ou não os resultados alcançados também, né? E aí, assim, isso requer da gente, né? Requer de quem trabalha com análise de políticas públicas, extrapolar uma dimensão que é mais racionalista, né? De pensar que a política pública tem começo, meio e fim, que ela tem um ciclo, que é mais realista também, né? De, às vezes, ficar só no jogo também da coisa do interesse racional, né? Do jogo da política, de que as pessoas agem por um interesse muito calculado, e também não é bem assim, né? Muitas ações são intuitivas e a política pública é muito mais indeterminada do que a gente gosta de assumir, né? Eu gostaria que ela fosse, vamos colocar assim, né? E aí também isso requer que a gente, de certa forma, fuja um pouco de um método de análise mais empiricista, né? De ficar muito na empiria e na descrição dos dados, dos achados do campo, né? Daquilo que a gente vê quando vai olhar e analisar e entender o processo de implementação de uma política pública. Bom, isso requer pensar, né, primeiro, que, assim, responder à grande crítica que vem a isso, né, que é a ideia de que as políticas, que as teorias da justiça, né, e a teoria política normativa, né, ela não é, na verdade, assim, tão descolada da realidade como as pessoas normalmente pensam, né? A gente tem o hábito de colocar as teorias, né, principalmente, assim, pegar a teoria política normativa, as teorias da justiça, tudo aquilo que isso é muito distante da realidade, isso não tem a ver com o debate, né? Como se as coisas não dialogassem, né?
Na verdade, não, assim, eu estou aqui tentando chamar a atenção para o fato de que toda essa reflexão, todo o debate que se dá no campo da teoria das teorias da justiça, principalmente pós-Rawls, né, nesse campo rawlsiano de debate, na verdade é um debate que está muito preocupado com questões que são controversas do nosso dia a dia, né, do mundo contemporâneo, das sociedades democráticas contemporâneas, né, e eles estão tentando buscar argumentos, respostas, né, pensando a partir dessa realidade, né, há um diálogo com essa realidade. Então, assim, não é que se trata, é claro que é um exercício normativo, é claro que é um exercício abstrato, né? Mas ele é um exercício que parte de uma realidade que está dada, concreta, né? O dilema do Rawls era conseguir, né, pensar como que você equilibra, como é que você constrói uma sociedade justa em que liberdade e igualdade realmente, né, estejam em pé de equilíbrio, né? E essa é uma questão que está dada para todos nós ainda. Para algumas sociedades mais, para outras menos, mas no caso brasileiro ainda assim é uma questão bem profunda, né? E aí, então, a ideia aqui é que se estabeleça um diálogo em que as teorias da justiça sirvam como um parâmetro orientador da análise, né? Eles são um parâmetro normativo, eles não estão servindo, elas não servem como uma forma de valorar, né? De buscar a verdade, né? Sobre concepções de justiça, sobre o que é uma sociedade justa, perfeita. Não. Mas a gente conseguir olhar para as nossas realidades, olhar para as nossas sociedades, para as nossas instituições e entender o que está em disputa ali. Né? E por que determinadas questões aparecem, por que a gente enfrenta determinados problemas, né? Por que determinadas coisas se apresentam de forma tão controversa. O dilema do SUS, né? Você pega um sistema de saúde robusto, um desenho que, quando a gente olha para ele, você fala, poxa, né? Assim, super redondo, tem ali uma perspectiva super forte de direito universal, de uma concepção de saúde, que eu vou falar dela também, que é norteadora, que é extremamente importante ali, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a prática, a gente percebe que determinadas incompletudes, na verdade, elas são decorrentes de dilemas normativos, de embates entre projetos políticos que perpassam a produção da política e que estão lá no desenho dela também. Apesar de esse desenho ser assim, parecer ser tão perfeito, tão redondo para a gente, né? Que ele é realmente, acho que, um dos mais robustos e um dos melhores sistemas de saúde que a gente tem aí para usar como referência, né, mundialmente. Mas que vai enfrentar suas questões, e grande parte dessas questões são dadas por esse embate, né? Por isso que é importante a gente entender, né? A gente conseguir buscar parâmetros que nos ajudem a fazer essa leitura e entender o que é que de fato está sendo disputado, né? O que de fato a gente tem na mesa ali, com o que é que nós estamos lidando, vamos colocar assim, né? E assim, eu acredito que ao fazer isso, a gente ganha muito com a produção, assim, o campo de públicas ganha muito com esse tipo de aproximação, né? Com esse tipo de construção, com questões como essas. Principalmente agora, que a gente está vivendo um momento de embate político e de ataque a valores, ideias que perpassam todas as políticas públicas que a gente tem hoje no Brasil, né? Que são oriundas de um projeto democrático participativo de sociedade e que estão sendo profundamente questionados, e isso se traduz no desmonte das nossas políticas, né? Num ataque frontal a elas. E aí a gente precisa entender, então, como é que isso acontece. Com relação ao SUS mesmo em si, né? Por que pensar a saúde como uma questão de justiça? Assim? Na verdade, a gente tem, eu acabei trilhando um caminho que é da conversa, do diálogo com as teorias normativas da justiça, que desemboca num debate, numa discussão que se desenvolve no campo da saúde, né, no campo da saúde coletiva e internacionalmente, nas organizações internacionais, na OMS, que é a discussão dos determinantes sociais da saúde, né?
Então, as coisas se encontram e se somam, e aí a gente consegue, então, demonstrar por que defender a saúde como um bem fundamental. Né? Por que ela é tão importante para a justiça social, em termos de justiça distributiva, e para o combate às desigualdades. Né? Por que é um bem do qual a gente não pode abrir mão nesse sentido. Então, assim, a minha reflexão ela vai iniciar lá com o Rawls, né? Ele é o ponto de partida, e acho que dentro desse debate ele acaba sendo mesmo o ponto de partida, porque é com ele que a, a discussão em torno do justo, né, de sociedades justas, ganha força a partir dos anos 70, e aí quando a gente se volta para isso, a gente acaba, mesmo que a gente não trabalhe com ele, não trabalhe com uma perspectiva rawlsiana, ele é o fio condutor do debate, né, digamos assim, né? As críticas se constroem em relação à obra dele, à teoria da justiça como equidade. E aí eu vou nele, assim, o que eu retenho do Rawls, que eu acho que é importante para a gente pensar a saúde e o lugar dela nas nossas sociedades, né, nas democracias contemporâneas, né? Primeiro, o argumento dele aí de que a gente tem que pensar o justo com relação à estrutura básica da sociedade, né? Com relação à atuação das instituições, no como essas instituições estão atuando para equilibrar e diminuir aí as desigualdades. E aqui eu estou sendo realista, digamos assim, né? Assim, eu sei que a gente está com uma sociedade que é extremamente, profundamente desigual, né? E a defesa é que então que a gente precisa de instituições que atuem no sentido de equilibrar de diminuir, de minorar a desigualdade, de equilibrar os pontos de partida e o leque de oportunidades à disposição das pessoas, né? Assim, tem dois. Para o Rawls, acho que isso é uma coisa importante, né? A saúde não se colocava como uma questão. Mas se a gente olhar para a obra dele, ele apresenta os princípios, né, da justiça como equidade, ele vai apresentar lá o princípio da liberdade, das liberdades fundamentais, o princípio da diferença, da igualdade equitativa de oportunidades, e daí ele apresenta a lista dele de bens primários, né? Que ele considera que devem ser garantidos e distribuídos pela estrutura básica. Se a gente olhar ali, a gente vê que a saúde não aparece, né? Ele vai colocar renda e riqueza, vai colocar trabalho, acesso a cargos, né? Vai colocar o autorrespeito, a educação figura na lista, mas a saúde não figura. Porque para ele, uma sociedade justa, né, ou da maneira como ele está propondo ali, desenhando na teoria dele, a saúde não seria uma questão, né? Ou seja, se eu tenho um arranjo justo, se eu tenho instituições equilibradas, se eu garanto igualdade equitativa de oportunidades e pontos de partida o mais próximo possível para todo mundo, né? A hora que alguém adoecer, isso não vai ser um problema. O adoecimento ele não vem como uma questão, como algo que vai impactar na vida da pessoa a ponto de isso ser uma desigualdade, se dar como uma desigualdade, né? Ou se dar como uma injustiça. Né? E aí, então, ele, na verdade, ele não reflete, ele não teoriza sobre a saúde, né? Ele não se preocupa em dizer que a saúde tem que ser um bem primário, que ela é um bem fundamental, que ela é uma questão de justiça importante para a justiça distributiva. Né? Aí assim, qual é o caminho, né, que eu percorri? É possível, eu fui, através de, assim, fazendo a leitura do debate e visitando vários autores, né? Um dos autores que me ajuda a fundamentar o caminho é o Norman Daniels. E o Daniels vem de um debate da bioética com a filosofia política, e aí ele vai dizer que, olha, saúde, assim, dá para a gente fazer uma ampliação, né? Pensar
a teoria rawlsiana da justiça como equidade, de forma que ela abarque a saúde, sem que isso signifique uma distorção da teoria, sem que isso fira a teoria do Rawls, né? Porque o Daniels vai entender saúde diretamente conectado com oportunidade. É a ideia de que, para que as pessoas possam realizar suas expectativas de vida e de que a gente tenha, de fato, a garantia de igualdade equitativa de oportunidades, as pessoas precisam ser saudáveis. Elas precisam ter uma vida saudável, né? Então, assim, essa seria a primeira ideia central aí que vai orientar o argumento que o Daniels vai construir, né? E aí, então, portanto, o ponto de partida é a ideia de igualdade equitativa de oportunidades. Essa vai ser a ideia central para a gente conseguir pensar o lugar da saúde numa sociedade justa. E aí é claro que, assim, isso não se distancia da preocupação aí do Rawls, porque a preocupação central do Rawls era justamente a de conseguir reduzir as arbitrariedades que estão dadas, estão dadas por fatores sociais que nós somos capazes de evitar, né? Ou seja, arbitrariedades que são moralmente inaceitáveis. A questão aqui é que é o seguinte, a gente está pensando que a saúde ela é produto e produtora de desigualdades sociais. E isso é uma questão que não pode ser negligenciado ou ignorado. Quando a gente olha para as condições de saúde de uma população, a gente tem que entender que esse processo, né, do adoecimento ou de ser saudável não é uma coisa tão natural como parece ser, né? A gente ainda tem uma leitura ainda muito biomédica, muito curativa do processo saúde-doença. E isso ainda não aparece, por mais assim, apesar de todo o caminho que já foi percorrido, né, apesar de todas as discussões que já se construíram a partir da noção dos determinantes sociais da saúde, ainda assim há uma leitura mais ligada ao biológico, né, de que a saúde seria uma contingência, de que ela seria um azar, né, assim, eu adoeci, eu sofri um acidente, a pessoa nasceu com alguma deficiência que tem um impacto na vida dela, né, e aí as questões sociais, os efeitos, né, da estrutura básica das instituições, dos arranjos, né, de como a sociedade está organizada, eles somem nesse processo, né, eles ficam invisíveis e as pessoas, na verdade, não se para pensar que você tem determinadas condições de saúde ou que você é hipertenso ou obeso, porque você mora num determinado bairro que não tem acesso, né, a uma feira livre com um determinado tipo de alimentos, porque você acaba se alimentando muito em consequência da configuração do lugar onde você mora, vamos supor, né? Mais com alimentos ultraprocessados, com muito sódio, com muito açúcar, entende? Então, assim, é o tipo da correlação que, no fundo, as pessoas normalmente não fazem, né? E, assim, esses adoecimentos todos têm muito a ver com o nosso lugar, né? Com a nossa condição social. Né? Tem a ver com a condição de classe, com raça, com gênero, né? Com o lugar que a gente ocupa no urbano, né? No meio urbano, a exposição que a gente tem ou não à violência, né? Tempo de trajeto que a gente está exposto ou não para ir para o trabalho, para ir para a escola, né? Ausência de lazer, enfim, uma série de fatores que vão se montando e que tem profundo impacto na saúde das pessoas, né? E no processo aí de adoecimento, né? Então, o que o Daniels faz, que é a trilha que eu acabo seguindo, é fazer essa ampliação da teoria rawlsiana, né, para abarcar a saúde a partir da noção de oportunidade.
né? E a partir dessa ideia fundamental de que saúde é produto e produtora de desigualdades. Então, assim, a gente tem condições de saúde que já são produto de quem eu sou, do lugar que eu ocupo na sociedade, e que podem acarretar em outras desigualdades, né? A mais ainda, né? Podem dificultar a minha ida, podem impactar na minha renda, né? Na relação que eu tenho com a minha família, e isso também impacta aqueles que estão ao meu redor, né? Então, se eu adoeço e preciso ser cuidado, alguém da minha família provavelmente vai ter que abrir mão né, da sua rotina, da sua vida, das suas expectativas para cuidar de mim, né? Então, assim, isso também tem um impacto bola de neve aí que ajuda a aprofundar as desigualdades, né? E esse gradiente, na verdade, ele é muito maior do que o que a gente consegue imaginar, né? Ele, assim, não é tão fácil de mapear e tão fácil de a gente identificar, né? Todos os elementos, todas as questões sociais que impactam na saúde das pessoas. Então, a defesa aqui é que serviços de saúde são fundamentais, né? E que o acesso a serviços de saúde é uma questão de justiça distributiva, porque é isso que vai garantir aí o leque, é uma das questões, né? Um dos bens que se coloca como essencial para garantir que os indivíduos tenham acesso a um leque equitativo de oportunidades e que tenham uma vida plena, que consigam participar plenamente em sociedade, né? Essa ideia ela também se conecta muito fortemente com a ideia de autorrespeito no Rawls, da pessoa perceber que ela é importante, de ela entender o seu lugar moralmente em sociedade, né? E a partir disso, construir expectativas de vida e persegui-las, e ser capaz de alcançá-las, né? Essa é uma discussão que é central para o SUS, né? É claro que lá na formação do SUS, quando o SUS foi pensado, né, se a gente olhar historicamente, voltar lá para os anos 60, 70 e 80, principalmente quando as conferências de saúde vão começar a pensar uma concepção de saúde, pensar que sistema de saúde, né, que deve ser construído a partir daquela concepção, é claro que essa discussão não estava colocada, ela não estava dada, né? Mas a partir dela a gente consegue perceber como algumas questões aí de justiça social são importantes, né? São fundamentais para a construção desse sistema, né? E uma delas é a percepção, é a concepção de pessoa que perpassa, né? A ideia de que as pessoas são iguais, né? E de que elas devem ser tratadas de maneira equitativa. Essa é a primeira ideia que perpassa aí a construção do SUS, né? Então, assim, é a noção de pessoa livre, igual e que tem que ser capaz de exercer a sua cidadania. E isso assim, como o Rawls coloca, é central para a gente pensar uma sociedade justa, né? De qual é a nossa concepção de pessoa, o que a gente quer para as pessoas, né? O que a gente espera do Estado e das instituições para que as pessoas sejam livres, iguais e sejam capazes de exercer plenamente a sua cidadania. Isso perpassa o SUS, né? Isso perpassa a discussão que se faz para a construção do nosso sistema de saúde, né? E também está na base da concepção de saúde que se constrói, que se defende aqui e que é o centro aí do SUS. Eu quero dizer com isso que aqui, na verdade, as coisas vão se conectando, né? Então, assim, a justiça, ela está diretamente relacionada com o nosso contrato social, né? Com os sentidos dos nossos direitos, pensados de maneira mais ampla, né? Os sentidos dos direitos de cidadania e do dever do Estado, né? Então, assim, das instituições e de como eu espero que se organize o arranjo social para que isso seja garantido. E, por outro lado, essa discussão sobre o justo, ela está também conectada com o sentido específico de cada direito, né?
e com o arcabouço institucional que vai ser construído para que ele seja garantido. Então, a gente tem uma noção de saúde que é lá, né, que está lá entendida como qualidade de vida, né, como bem-estar amplo, né, que se conecta com uma determinada concepção de justiça social, né, que se conecta com uma determinada concepção de pessoa e que vai ser disputada. E aí é que a gente começa a entender como é que o SUS vai se construindo e quais são as concepções que estão em disputa, que foi o que eu busco fazer, que é o que eu busco fazer no meu livro, né, que eu fiz na minha tese. Entender essas concepções que estão dadas, que estão sendo disputadas, e como é que isso se traduz na política, né, como é que a gente entende a política de saúde a partir disso. Então, a ideia de que a saúde é um direito fundamental, né, de que ela é um dever do Estado, de que tem outros fatores sociais determinantes e condicionantes da saúde, e que está lá na Lei Orgânica da Saúde, que está lá na Constituição, ela vem de todo um debate que se construiu no Brasil a partir da discussão da noção dos determinantes sociais da saúde, que é o ponto que o Daniels usa para conectar uma noção de justiça, né, de sociedade justa, robusta, com a importância da saúde como um bem fundamental. E também, por outro lado, do debate da determinação social da saúde que vem da medicina social latino-americana, que vem da saúde coletiva brasileira, né? Que aqui você tem perspectivas distintas também de entendimento das relações sociais e de como a sociedade, de como as instituições deveriam atuar para modificar as relações e diminuir as desigualdades sociais, né, do impacto que se deveria ter aí sobre essa instituição. E aí, assim, não é à toa que se chega nos princípios que são os princípios norteadores do sistema, que é a universalidade, a gratuidade, né, a igualdade e a integralidade, somado também à participação social, que acaba sendo também um norte aqui, um princípio robusto da organização do SUS. Assim, esse é o trajeto de maneira mais ampliada, digamos assim. Muito legal, Camila. Eu estava notando algumas coisas aqui, essa relação entre diversos aspectos da sociedade, né? Como que a saúde acaba perpassando todos eles e a maneira como você aborda como um direito fundamental. Eu acho que isso é extremamente atual, né? Talvez uma das lições maiores que a gente possa tirar da pandemia é a importância do SUS, né? Não sei se a sociedade realmente vai dar esse valor que o SUS tem quando isso tudo passar, né? E passar totalmente nunca passa, né? Os efeitos são irreversíveis, a sociedade se modifica também, a própria condição fisiológica quando ocorre uma pandemia dessas, né? Individualmente e também coletivamente é alterada, né? Isso, as outras epidemias que a humanidade enfrentou demonstram isso, né? A varíola, a gripe espanhola e outras anteriores também. E eu acho isso fundamental, né? O que eu ia te perguntar, só mais uma pergunta, né? Sobre que você falou da Constituição de 88, como que a saúde ali aparece, né? Que são as bases, né? Para a questão do SUS, para o SUS ser constituído. Mas desde aquela época e cada vez mais isso vem se agravando, né? Já existem os cortes, a escassez de financiamento, diversos tipos de disputas políticas para que, de fato, a Constituição não seja implantada na sua plenitude, né? Sobretudo com relação às populações mais carentes. E o SUS sofre muito com isso e vem sofrendo agora, mais recentemente, um modo, né, inclusive, se a gente pensar quem está à frente da pasta da saúde hoje, né, não é um profissional da área e todas essas coisas que a gente sabe, né, durante uma pandemia. Então, queria te perguntar, né, assim,
o que você acha sobre os desafios mais atuais nessa pauta, né? E as diferenças de pensar isso agora e num passado recente, se você observa que há diferenças, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, eu acho que os desafios são muitos, né? Porque, como você falou, essa incompletude da Constituição de 88 e os dilemas que a gente vem enfrentando, né, não são de agora, né? Eles não vêm de hoje. Se a gente olhar para a trajetória do SUS, a gente vai ver que desde o início, né, desde lá dos anos 90, é que essa pauta vem sendo disputada, né? Isso se traduz na briga pelos recursos, né, na estruturação do próprio sistema. Então, assim, se a gente vai colocar funcionalismo público, se vai terceirizar, se vai fazer fundação para gerir o hospital, enfim, né, de como esse sistema vai sendo moldado, né, nos seus procedimentos aí ao longo do tempo, no como essas instituições e os serviços de saúde vão se constituindo e se ofertando para a sociedade, né, e já desde lá dos anos 90 que essa pauta é disputada com um projeto neoliberal, né, de Estado e de política pública, né? Isso está no desenho do SUS, está lá na lei também, né? Porque a gente não pode esquecer que o SUS, ao mesmo tempo que ele defende a saúde como um direito universal, integral, igual e gratuito, ele também diz que ela pode ser vendida, né? E a gente tem outros dois setores que concorrem aqui dentro da sociedade brasileira, que é o privado e o complementar. Né? No fundo, eles funcionam em concorrência com o setor público, porque não houve uma delimitação inicial, né, que pensasse assim, olha, o setor privado e o complementar não podem oferecer esses e esses serviços, né? Porque esses serviços são fundamentais, eles são direito, gratuitos, de acesso igual para todo cidadão brasileiro, né? Na verdade, eles se constroem em concorrência e a gente sabe que aí tem toda uma disputa por recursos, né? Então, assim, essa disputa ela está dada há muito tempo e ela vem se dando aí dentro, se a gente pensando aí em concepções de saúde, né, e na maneira como esse sistema se constrói, ela vem se dando em torno, bom, né, a gente defende a saúde como um direito universal, e aí um sistema universal robusto que vai garantir acesso a todos os serviços, ou a gente defende a saúde como uma mercadoria que deve ser ofertada pelo mercado e que vai ter acesso a ela quem tiver condições de pagar, e aí a gente oferece uma cesta mínima de serviços para a população de forma gratuita, né? Então, essa é uma disputa que já está dada há muito tempo, né? Que vem acontecendo ali dentro do Estado brasileiro, no âmbito brasileiro e também internacional, se a gente olhar para a OMS, né? E ela ganha força após o impeachment, né? Ela ganha força após a destituição da Dilma, o golpe. E aí, quando você tem a retirada do governo, você tem a retirada da Dilma do governo, você já começa a perceber mudanças no SUS que vão apontando para uma reorganização do sistema pensado dentro desses parâmetros de, então, vamos oferecer uma cesta básica de serviços, né, para a população. Que você, assim, algumas coisas bem importantes vão acontecer, assim, desde o desmonte sei lá, do mais médicos, as mudanças na política de saúde mental, as mudanças no programa Estratégia Saúde da Família, retirada de agentes de saúde da rua, né, a diminuição do número de agentes de saúde, e depois toda uma mudança na maneira de transferência de recursos da federação para estados e municípios, que tem um impacto muito grande na capacidade de gestão de estados e municípios. E a gente entra na pandemia dentro desse cenário, né? A gente já entra na pandemia em um cenário de desmonte do sistema, né? Com decisões que foram tomadas a despeito do princípio central do sistema, que é o de garantir um direito universal à saúde gratuito, né? Que vão se estabelecendo enquanto normas e procedimentos e formas de atuação dos serviços, que na verdade aos poucos vão remodelando a política,
né, vão orientando a política para um outro sentido, vão dando um outro caráter, né, assim, vai assumindo uma outra concepção de saúde, uma outra concepção de justiça social. Aí o Mandetta, quando assume, ele fala, ele, no discurso de posse dele, ele falava que havia uma questão de justiça que precisava ser debatida pelo Congresso que está aí, né? E essa questão de justiça para ele era justamente o fato de que o SUS estabelecia uma injustiça ao tratar os muito ricos da mesma maneira que os mais pobres. Então, assim, isso já apontava para uma perspectiva aí de, não de privatização do sistema como um todo, mas para esse horizonte de vamos estabelecer uma cesta básica universal de serviços a serem prestados gratuitamente, o resto fica para o mercado, né? E aí é claro que, assim, a gente já, quando a pandemia vem, os estados e municípios já estavam numa condição mais fragilizada para atuar, né? Isso tem que ser dito. Então, assim, o Estratégia Saúde da Família, se ele estivesse bem organizado, se nós estivéssemos com muitos agentes de saúde nas ruas, percorrendo os bairros, as periferias, com toda certeza o impacto da pandemia seria outro. Se nós estivéssemos com mais médicos funcionando, o impacto seria outro. Pelo menos a capacidade de atendimento seria outra, né? E também a coisa da informação, porque o agente de saúde tem esse papel de entrar na casa das pessoas e de levar a informação, né? Aí, dentro desse cenário, a gente vê, portanto, o mesmo ministro que estava ali com uma agenda neoliberal, né, neoliberalizante do sistema de saúde, passar a fazer uma defesa importante do público, né, desse sistema de saúde público que era fundamental para conseguir fazer a gestão da pandemia. E a gente viu bem que ele perdeu a batalha, né? Ele não conseguiu, assim, entre a perspectiva de que cada um tem que cuidar de si, né? O indivíduo é responsável pela sua saúde, pelo cuidado de si, e aí, portanto, então, eu sou responsável por não ficar doente, por me cuidar para não ficar doente, para não transmitir a doença para quem mora comigo, para quem convive comigo, enfim, né? Para outras pessoas, essa perspectiva acaba prevalecendo, né? E ela é totalmente contrária a uma concepção de saúde coletiva, né? Que se dá de maneira preventiva, né? Que pensa um planejamento em saúde, que pensa os determinantes sociais da saúde. E, por fim, assim, é essa concepção que prevalece, é essa concepção que é vendida, que é trabalhada pelo governo, né? E aí você joga para o colo das pessoas a responsabilidade pelo não adoecimento, pelo cuidado de si, você oferece a elas um pacote milagroso curativo para caso ela fique doente, né, que vai restabelecer a saúde dela e fazer ela voltar para o trabalho, né, restabelecê-la para o trabalho, e isso, assim, é outro debate que já parecia estar suplantado, né, no campo da saúde brasileira, que a gente talvez, assim, não imaginei que fosse preciso fazer esse tipo de debate de novo, né, de que você tem que restabelecer a saúde do trabalhador para ele voltar, né, a produzir e garantir a lucratividade do empregador dele. E some de novo o coletivo, né? Some a responsabilidade pelo coletivo. Se nós estivéssemos em outro momento, né, se essa pandemia tivesse acontecido, sei lá, em 2014, né, 2015, com toda certeza a condução seria outra, né? Essa condução do Ministério aí da Saúde e do SUS no trato com a população e na maneira de entender a pandemia seria outra. A gente não teria vivido essa disputa política e esse caos que foi de, bom, né, o governo federal diz uma coisa, governos estaduais diz outra, daí você tem prefeitos com orientações políticas diferentes, agindo de maneiras diferentes, né? A gente não teve um norte no sentido de uma orientação robusta que viesse do governo federal, do Ministério da Saúde, do SUS, e que fosse pensada a partir dos princípios do próprio SUS, né? Então, assim, acho que a maneira como a pandemia vem sendo gerida
escancara esses dilemas, né? Já deixa bem claro qual era a agenda, porque grande parte dessas reformas que foram feitas aí desde o golpe para cá, elas foram feitas sem serem anunciadas, sem serem publicamente debatidas em seu pleno sentido, né? E aí, na verdade, o cidadão ele fica desconectado. Ele tem uma relação com o sistema que é pontual, né, que é quando ele adoece, e aí a gente pode pensar que as pessoas que têm um contato com as equipes de saúde da família têm uma outra relação, mas mesmo assim é uma relação que vem sendo desmontada, digamos assim, já há um certo tempo, né? Então, são mudanças que acontecem ali por baixo, né? Que precisam ser desveladas, que precisam ser entendidas, e que a população, na verdade, não tem conhecimento, não consegue entender os sentidos disso, né, em sua plenitude, porque fica muito numa discussão de que o Estado não tem orçamento, de que a gestão pública é ruim, né, de que a administração pública não sabe fazer gestão, não tem capacidade de gestão, e as disputas que realmente estão se dando, elas ficam invisíveis. Mas um momento como esse grita, né? Nos coloca diante do espelho. Agora, eu não sei se isso é tão inteligível assim, é tão perceptível assim por parte da população, né? Até porque me parece que foi muito fácil vender essa perspectiva mais individualista da saúde, né? De que o indivíduo é responsável pela sua saúde, pelo processo de adoecimento, né? E aí, claramente, depois pelo tratamento e pelos cuidados. Né? Uhum. Concordo, é realmente difícil mesmo, mas não sei se vai acontecer, mas uma pandemia deixa bem clara a relação coletiva que implica a saúde individual, né? Uhum. Para além disso, também envolvendo a humanidade como um todo e sua relação com a natureza, e aí já é um outro. Sim, já é um outro tema que também Um tema que é importante, mais amplo e talvez mais difícil até de concretizar, né, para a população de uma forma geral. com certeza. É isso, Camila. Gostei muito da conversa. Eu vou deixar aqui o link do seu livro, se você quiser falar Uhum. do livro também, onde que o pessoal pode encontrar e tudo. E deixo aberto aí para você fazer também suas últimas considerações. Bom, agradeço o convite, Caio, foi muito bom poder conversar contigo. O livro está, acho que se procurar no Google, no site, assim, nas livrarias, você acha facilmente. Acho que assim, é um momento de a gente enfrentar esse debate e fazer aí a defesa do público, né, do nosso sistema de saúde, que está se colocando cada vez mais como essencial, né, como primordial, e será mais ainda, até porque, assim, é um momento de pandemia que eu acho que, na verdade, ela veio para transformar relações, assim, a gente não vai sair, as pessoas falam muito de um novo normal, né, de como se pudesse voltar a uma normalidade anterior, né, a ideia do novo normal é que o que era normal vai ser restabelecido, né, digamos assim. Eu acho que não, assim, a gente está passando por processos de transformações muito profundos que precisam ser entendidos, né, em diferentes âmbitos. Isso tem a ver também aí com as transformações que o SUS vem enfrentando, né, e aí a gente precisa entender o que realmente se perde nesse processo, o que a gente tem capacidade de reconstruir mais à frente, né? E o que a gente vai precisar construir de novo a partir de outras premissas, né? A partir de outros princípios. E socialmente também, assim, né? Porque a gente está diante de um vírus que não vai sumir, né? A gente vai levar um bom tempo ainda para que isso para que nós tenhamos capacidade para tratamento, né, para mesmo de vacinação, para que se tenha uma vacinação realmente efetiva, e é uma doença com a qual nós vamos ter que precisar conviver,
né? Nós vamos aprender a conviver, e isso provavelmente vai ter impacto em hábitos, né? Vai mudar hábitos, vai mudar a maneira como a gente se relaciona, né? Se a gente olhar para a história aí da humanidade e do impacto que as pandemias tiveram, né? Na forma como a gente constrói as relações, como a gente se relaciona e como a gente se relaciona com o ambiente, eu acho que essa é uma que vai ter um impacto importante aí, né? E aí é preciso a gente entender que não vai voltar a ser o que era, né? A gente vai construir uma outra relação com as pessoas, uma outra relação com o ambiente, pensando, né, com a cidade, com o meio ambiente, enfim. Acho que essa é uma discussão que precisa ser feita e para isso a gente vai precisar aí de sistemas públicos de saúde que sejam fortes, né, que sejam robustos, que sejam defendidos nesse momento acima de tudo. Acho que é isso. Tá certo. Concordo plenamente com tudo que você disse aí no fim sobre a importância, né, e para a gente repensar essas coisas. Agradeço muitíssimo essa conversa, a entrevista aqui. Também o pessoal que assistiu aí, agradeço. Não esqueçam de comentar o vídeo para a gente continuar a conversa depois. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.